Aula de hoje, resolução de exercícios, página 139, questão 1. Considerando o universo dos números reais, resolva a equação. Item A, 21x menos 17 igual a 109. Para resolver essa equação, nós vamos utilizar uma técnica que é o isolamento da variável no primeiro membro. Aqui, à esquerda da igualdade, nós temos o primeiro membro. E na direita, nós temos o segundo membro. A ideia é deixar no primeiro membro somente a incógnita ou variável e passar todos os valores numéricos para o segundo membro. Para fazer isso, nós vamos usar duas técnicas, que é a técnica do inverso aditivo e do inverso multiplicativo. Vamos iniciar repetindo a equação. 21x menos 17 igual a 109. Esse valor, menos 17, ele está negativo no primeiro membro. Pela propriedade do inverso aditivo, ele vai positivo para o segundo membro. Então, vamos ficar com 21x é igual a 109 mais 17. Vamos então agora resolver a operação no segundo membro. E temos que 21x é igual a 116. Digo 126. O 21, que está multiplicando pela variável x no primeiro membro, pela propriedade do inverso multiplicativo, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, x será igual a 126 dividido por 21. Nós sabemos que a fração é uma conta de dividir, então vamos dividir 126 por 21, que vai ser igual a 6. Então, 6 é a raiz dessa equação. Como o nosso conjunto universo é o conjunto dos números reais, temos que o 6 pertence ao conjunto dos números reais, então ele é raiz dessa equação e é a solução da nossa equação. Resolução do item B, 73x mais 100 igual a 53x. Vamos iniciar então repetindo a nossa equação. 73x mais 100 igual a 53x. E vamos utilizar a propriedade do inverso aditivo. Vamos utilizar a propriedade do inverso aditivo tanto no valor numérico 100 como no termo 53x. Então, 73x permanece no primeiro membro, 53x, que está positivo no segundo membro, ele vem para o primeiro negativo, através da propriedade do inverso aditivo. Da mesma maneira, o valor numérico 100, que está positivo no primeiro membro, ele vem negativo para o segundo. Vamos então agora realizar a operação do primeiro membro.
73x menos 53x. Vamos subtrair os coeficientes. 73 menos 53 é 20. E vamos repetir a parte literal, que é x. O segundo membro vai continuar como estava. Agora, vamos utilizar a propriedade do inverso multiplicativo no primeiro membro. 20, que é o valor numérico, está multiplicando por x no primeiro membro. Ele vai, então, para o segundo membro, dividindo. Fazendo essa divisão, número negativo dividido por número positivo dá resultado negativo. E 100 dividido por 20 é igual a 50. Resolução do item C. Um 1,7 mais 2,5x igual a 4,2. Vamos iniciar repetindo a nossa equação. 1,7 mais 2,5x igual a 4,2. E vamos então utilizar a propriedade do inverso aditivo para que o valor numérico 1,7 passe para o segundo membro. Então, no primeiro membro fica o 2,5x. Fechamos aqui o primeiro membro com a igualdade. No segundo membro teremos 4,2 menos 1,7. Vamos efetuar a operação do segundo membro. 2,5x será igual 4,2 dividido por 1,7 é igual a 2,5. Aqui nós podemos utilizar a lei do corte, mas eu vou preferir utilizar o inverso multiplicativo. O 2,5 está multiplicando pelo x no primeiro membro, ele vai dividindo para o segundo. Lembrando que a fração é uma conta de dividir, 2,5 dividido por 2,5 é 1. Se nós quiséssemos, poderíamos ter usado a lei do corte direto, não é? Ó, quando nos membros só existe multiplicação, nós podemos cortar os elementos iguais em cada membro. Como esse corte é um corte de divisão, o que fica aqui é só o inverso, o elemento neutro da divisão, que é o 1. Mas eu preferi fazer pelo inverso multiplicativo, que eu achei mais interessante. Resolução do item D. Vamos repetir a nossa equação. 23x menos 22 igual a 19x mais 6. Vamos utilizar a propriedade do inverso aditivo em todos os termos numéricos que estiverem no primeiro membro ou em todos os termos com variável que estiverem no segundo membro. Então, esse termo vai sofrer o inverso aditivo e esse termo também. Ficaremos com 23x, 19x que está no segundo membro positivo, vem negativo para o segundo, que é igual a 6, menos 22 que está negativo no primeiro membro, vem positivo para o segundo. Note que a gente sempre utiliza a propriedade de forma que a variável x fique no primeiro membro e os valores numéricos fiquem no segundo membro. Vamos agora resolver as operações em cada membro. 23x menos 19x dá 4x.
6 mais 22 dá 28. Agora vamos então utilizar a propriedade do inverso multiplicativo no primeiro membro. X será igual a 28 dividido por 4. X será igual, 28 dividido por 4 é igual a 7. Temos que menos 50 pertence ao conjunto dos números reais, então ele é solução dessa equação, ou seja, ele é raiz dessa equação. 1 também ele pertence ao conjunto dos números reais, então ele é raiz ou solução dessa equação. E o 7 também pertence ao conjunto dos números reais. Então esse número também é solução da equação. Ok? Vamos retornar à nossa atividade. Fim de aula. Por hoje é só, pessoal.